Boa tarde aos dois lados da vida, que nós possamos ter uma tarde de muita paz. Vamos começar o estudo, o trabalho da tarde de hoje, lendo uma página do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. Vamos ver qual é o recado da gente hoje. E que bom, olha, tem se decidido. O seu pensamento plasma a felicidade ou a desgraça. É o seu leme. Para onde o dirige, você vai junto. Ame. Pense em coisas que favorecem mais aos outros do que a você. Seja positivo, confiante, otimista. Lute sem se desesperar. Saiba esperar. Siga em frente. É mais decidido o pensamento que está impregnado do poder de Deus. A força do pensamento, né? A gente sabe que o pensamento é matéria. Então, o pensamento que a gente tem, ele vai influenciar nossas atitudes, nossos atos, nossa postura frente à vida. Então, vamos pensar com amor, vamos pensar no outro com caridade, vamos acreditar nesse Deus que nos dá tantas oportunidades no nosso dia a dia de nós nos melhorarmos, de nós sermos cada dia pessoas melhores. E, Senhor, hoje nós fizemos essa escolha. Estamos aqui, na tua casa, nessa casa de amor, de caridade, onde a gente vem exercitar o nosso pensamento. Nós estamos aqui buscando cada vez mais compreender as tuas leis, Senhor, para que nós possamos realmente viver de acordo com elas. Então, Senhor, ajuda-nos. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que nós possamos realmente absorver as palavras que aqui forem ditas e, mais do que só ouvir, colocá-las lá dentro de nós, para que nós possamos vivenciá-las no nosso dia a dia. Abençoe a todos nós que aqui estamos, abençoe aqueles que não puderam, por alguma razão, aqui estar. Mas, Senhor, abençoe a todos com esse seu amor infinito, com essa misericórdia que vem de Ti e que nos sustenta nas lutas do dia a dia. Em especial, uma bênção para nossa irmã Beth, que mais uma vez vem aqui com muito carinho conversar conosco, fazer o estudo da tarde de hoje. Que ela seja intuída, iluminada e abençoada por Ti, Senhor. Graças a Deus. Boa tarde. Viu? Ele não morde. É muito bom. Bom, como Soninha disse, né, a gente vai conversar, né? Palestrante eu não me considero, porque a gente, para palestrar, acho que a gente tem que falar sem ler nada. Eu consigo isso? Não. Eu tenho que ler tudo para poder conversar com vocês sobre o nosso assunto de hoje, a fé, mãe da esperança e da caridade. Isso é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Está lá no capítulo 19, item 11, é uma mensagem de irmão José, que ele vem trazendo, falando sobre isso. Só que existem termos que a gente ainda não conhece, tão bem quanto a gente acha que conhece, né? Por exemplo, o que vocês acham que é fé? Viu? O que é esperança? Esperar alguma coisa. E o que é caridade? Aquilo, o quê? Que a gente devia fazer e não faz. Muito bom, Alda, gostei. Né? E a fé? Tá vendo só? É complexo, não parece, mas fé é uma palavra, é um sentimento, é uma ação que a gente ainda não consegue
compreender. A gente vai tentar compreender um pouquinho mais hoje, tá? Deixa eu ver se isso aqui vai funcionar mesmo. Yes! Então, o irmão José, lá no capítulo 19, né, ele começa já falando assim: a esperança e a caridade são corolários, consequências da fé, e formam com esta, a fé, uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? São as perguntas que o irmão José nos traz dentro de um texto grande e que a gente vai trabalhar em cima disso. Aí lá no Evangelho de Mateus, Jesus, né, traz para a gente assim, os apóstolos tentaram tirar o demônio de um rapaz endemoniado e não conseguiram. Aí chamaram Jesus. Aí eles perguntam: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Aí Jesus falou: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Por que Jesus fala isso para a gente e a gente até hoje não consegue fazer isso? Curar alguém com a nossa vontade, com a nossa fé. É por isso que a gente ainda não consegue denominar a fé, porque a gente ainda não sente isso tudo. Todo mundo aqui conhece um grão de mostarda? Todo mundo? Já viram o tamanhozinho lindo, maravilhoso que ele tem? Né? Aqui deve ter uns 200. Né? Ele é muito minusculinho. Se a gente tivesse a fé pelo menos desse tamanho, a gente conseguiria fazer muitas coisas. Que isso? Ai, que coisa linda! Ela tem isso ela tem essa frase na carteira dela. E com um grão de mostarda. Então, Débora que fez no estudo, é muito legal. E isso é muito legal, né? Porque a gente vai vendo aqui o tamanho, eu trabalho com isso. Então, todo dia eu olho para ela, eu olho assim, meu Deus, eu ainda não tenho, né? Então, é isso. Para a gente adquirir a fé, a gente precisa compreender como chegar a ela. Parece uma coisa muito simples. A gente fala: mas eu tenho fé. Eu tenho fé. Aí você passa por alguma prova, a fé vai lá para o chinelo. Porque eu não estou forte para conseguir vencer aquele momento. Ou seja, a fé está vacilante, como Jesus colocou. Então vamos ver. Ó, ela não precisa ser grande. Ela só precisa existir. Né? Olha o tamanhinho ali da sementinha no dedo. A gente pode analisar as coisas por diversos ângulos, né? Então eu pego qualquer item e pergunto: o que é isso, para que serve, como é que eu adquiro, né? Vamos ver como é que isso acontece. Existem expressões, né? O que é isto responde sobre o objeto, né? O assunto ao qual a gente vai falar. O que é isso aí? Ah, esqueci de trazer minha casinha. Eu tenho uma casinha igualzinha a essa. Eu ia trazer, esqueci. O que é isso? É uma instituição espírita. Ela tem paredes brancas, porta, 2 janelas, um jardinzinho. Certo? Então, o isto vai me falar sobre o objeto pelo qual nós estamos falando. Como é que ele funciona? Para que serve? Como utilizamos? Por quê? Para quê? Na nossa vida a gente faz essas perguntas diariamente. A gente só não se dá conta de que faz, mas a gente faz, né? Eu vou ao centro hoje? Vou. Por quê? Para quê? Não é? Por que vocês estão aqui? Para que vocês estão aqui? O que trouxe vocês aqui? A gente faz isso diariamente, mas não se dá conta, né?
Então, a resposta falará do uso deste algo, o objeto ou o assunto, ou deste algo em ação, ou de como este algo funciona. Então, o que é isto? É uma instituição espírita. Como funciona? Como é que é ela em ação? Há reuniões públicas segundas e quintas-feiras. Há reuniões de mocidade. Há grupos de estudo. Há reuniões mediúnicas e etc. Evangelização infantil, costurinha, aqui no nosso caso, né? Biblioteca, livraria. É como ela funciona. A nossa casa funciona assim. Que benefício essa casa proporciona? Que consequência ela produz em nós ou ao nosso redor? Qual é a finalidade da casa? A resposta falará do resultado que deriva da atividade no caso desta casa. Então, por exemplo, o que é isto? É uma instituição, há reuniões, divulgação da doutrina, etc. Os benefícios: esclarecimento, consolação, restauração, educação, oportunidade de trabalho, né? De transformação individual. Não traz isso tudo? Como é que se constrói a casa espírita? Como é que nós adquirimos uma casa espírita? Como chegamos a essa condição? O que causa ou produz? Tudo isso aconteceu quando essa casa aqui foi construída, foi elaborada, foi sentida, foi percebida, foi desejada. Não é assim que a gente elabora qualquer coisa na nossa vida? Né? Então, essas perguntas vão falar do que antecede a aquisição dessa coisa, né? Então, como é que se constrói? Temos a construção espiritual. A espiritualidade programa, nós ouvimos de alguma forma, os nossos antecessores, né, aqui da casa, ouviram essa proposta, tiveram a vontade de fazer, sentiram isso. O que é esse sentir? É a construção emocional, né? Foi construído isso. Agora mesmo nós estamos programando fazer o que aqui na casa? Dia 8 de julho, festa junina. Como é que se constrói essa festa junina? A vontade de realizar, o sentimento que nós temos de que queremos ajudar a casa. Não tem tudo isso? Só que a gente faz isso tão naturalmente que não se dá conta dessas etapas todas que acontecem, né? E temos a construção civil, que é a mais fácil de todas, se a gente for pensar bem. O que é? É a sapata, as colunas, a parede, o telhado. A parte material é mais simples de se elaborar, não de construir necessariamente, porque a gente precisa do dinheiro para isso, né? Mas em termos materiais é a mais fácil de se conceber. Como é que a gente vai construir a casa? A gente compra tijolo? Não. Antes nós temos lá a construção espiritual, a emocional, e depois a física. Não foi assim que aconteceu? Não é assim que a gente elabora na nossa vida as coisas? A gente não se dá conta, mas é assim, né? E essa construção espiritual, emocional e a construção civil, o que elas são em relação à instituição espírita? Elas são as bases. Então, toda a construção de qualquer coisa na nossa vida, nós temos que ter bases fundamentais para a gente se fortalecer nessas bases, compreendê-las e chegarmos à construção efetiva. Está dando para acompanhar? Tá tranquilo? Bem-vinda, Marisa. Então, vamos lá. Então, o que é fé? A gente falou de uma coisa física. Agora, vamos falar da fé. Vamos fazer o mesmo raciocínio para a gente entender esse sentimento, né, tão forte que é a fé. Tão forte, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem, né, as nossas bases estão ainda frágeis, né? Precisamos fortalecer. Como é que isso vai acontecer? Então, no Evangelho, Kardec fala que é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Confiança, certeza. E Emmanuel, no Consolador, nos traz a luminosa certeza em Deus. Aí é uma frase que já existe, vocês já devem ter ouvido, né? Você acredita em Deus? Eu não acredito em Deus.
Você acredita em Deus? Mas acredita? Eu não acredito em Deus. Você acredita em Deus? Eu sei que Ele existe. Entenderam a diferença? É grande. Foi eu que estou falando isso não, tá? Estou copiando aí de alguém. Tá? Eu sei que Ele existe. Kardec coloca isso. É a certeza, é a luminosa certeza em Deus. Então, quando a gente fala, eu acredito em Deus, mas na hora que passa pela prova difícil, por que Deus fez isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Essa pergunta determina o que da minha fé em Deus? Nenhuma. Não é mesmo? É a dúvida. Não estou acreditando que Ele sabe tudo. Né? Então, vamos lá. Mesmo trabalhinho. O que é fé? Confiança na realização, certeza de alcançar, certeza em Deus. Como é que ela funciona? Olha lá a engrenagem lá, né? Como é que ela funciona? Como é que é ela em ação? Vamos lá. Ela pode ser cega, que leva ao fanatismo. E ela pode ser raciocinada, que leva à lucidez. Isso tudo é texto de Kardec, tá? Ele está nesse esqueminha, mas é um texto de Kardec que foi transformado em esquema, tá? Essas informações estão no texto de Kardec, nesse capítulo da fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Então, ela pode ser ativa, é onde cria as obras, né? Aquela frase também muito conhecida, né? A fé sem obras é morta, né? Porque a gente tem que ter uma fé ativa para criar, né? A inoperante, ela não cria nada. A gente está estacionado, está parado, não quero fazer nada. Bom, Kardec fala que a fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, Jesus falou sobre isso há 2000 anos atrás. E o que ele falou até hoje, a gente aceita. A gente percebe que é a verdade. Por quê? Porque ela é raciocinada. Nós estamos diante da razão, compreendendo tudo o que ele está falando, e esse ensinamento dele é aceito hoje, por quê? Porque as pessoas estão percebendo a realidade dela, né? Então, olha lá, frente a frente a razão. Coloca o raciocínio em cima das coisas, tá certo, né? Então, o que é fé? Confiança, certeza e certeza em Deus. Como funciona? Raciocinada e ativa. Quais os benefícios que a fé traz para nós? Quem se atreve? Serenidade, confiança, equilíbrio, saúde psíquica, amor, compaixão, um monte de coisa, não é? Ela vai trazendo uma opção de coisa. Vamos ver o que Kardec coloca. Tudo isso está certo, né? Ele colocou calma, lucidez, segurança, paciência, perseverança. E nós ganhamos isso também. Além disso tudo, né? Muito mais, né? E muito mais que a gente nem falou aqui, né? É isso aí. Tô na tua frente, né, Sônia? Não? Então tá bom. Então, a fé robusta, aquela fé realmente forte, né? Dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Que obstáculos são esses? Nenhum. Ninguém aqui tem obstáculo na vida. Os problemas. São problemas? O que são? Fatos. Fatos. Como é que nós reagimos diante desses fatos é que eles se transformam em problemas? Ou não? Não é mesmo? Nós temos fatos na nossa vida, né? A nossa reação é que vai determinar o que eles vão ser transformados para nós. Tristeza, alegria,
compreensão, perseverança, paciência, segurança, tudo isso, né? Como adquirir e como chegar a esta condição plena, né, de perseverança, de confiança? Como é que a gente chega lá? Aí no Evangelho, na Gênesis, nós temos algumas respostas. Então, a fé se adquire. Ela não cai de paraquedas. Eu quero fé, Senhor, aí Ele vai me dar a fé. Não. É igual a paciência. Como é que a gente adquire paciência? Achando que, Alda? Pessoas chatas. Aí, diante dessas pessoas chatas, o que a gente faz? A gente exercita a paciência, né? É no exercício diante das dificuldades que a gente vai adquirindo as virtudes. Fácil assim, né, gente? Muito fácil, né? Então, a fé se adquire e ninguém está impedido de possuí-la. Todos nós podemos ter. Mesmo os mais refratários, mesmo aquelas pessoas que dizem que não creem em nada, que não querem, que fé não é só acreditar em Deus não, tá, gente? A fé é em qualquer coisa, né? Eu tenho fé que eu vou curar uma criatura, eu vou e curo, porque essa fé está do tamanho do grão de mostarda. A minha está do tamanho de um verme, talvez, verme unicelular lá, que a gente microscópico. Né? A fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. Olha a afirmativa na Gênese, que Kardec coloca. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Tudo isso a gente vai adquirir. E se nós tivermos fé nessas coisas, nós vamos crescer. E a fé necessita de uma base. Lembra daquelas bases lá que a gente estudou, tanto da casinha quanto da fé mesmo? A base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Essa compreensão é que a gente ainda está trabalhando para adquirir. Né? Vamos ver então. O que a gente precisa então para ter a fé? Como se adquire? Compreensão das verdades espirituais. Deus, alma e futuro. Essas são as bases da fé. Vamos estudar então o que é Deus, o que é alma, o que é futuro, para a gente poder entender essas bases e através dessas bases a gente adquirir a fé, compreender melhor o que é a fé. Vamos lá. Voltando, é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim, luminosa certeza em Deus. Então, o que a doutrina nos fala? Deus. Alguém lembra o que a doutrina nos fala sobre Deus? Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Não lembra? Que é Deus? Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Lembra? Todo mundo lembrou, né? Todo mundo sabe, mas esquece os detalhes. Mas tem a questão número 4 fala de uma outra coisa também. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Porque que Ele é causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, é abstrato. Não é uma coisa abstrata? A gente fica assim, tá bom, inteligência suprema, mas quem é esse ser? Que é esse ser? Que a gente não vê, mal tem capacidade ainda para compreender, né, de tão imperfeitos que ainda somos. Então vamos lá. Num axioma, numa afirmativa que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Muita gente duvida ainda disso, por incrível que pareça. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Né? Então a gente pergunta, por que a Lua não bate no nosso planeta Terra? Por que os outros astros, girando em torno do Sol, não se batem? Não é? Por que as coisas acontecem
e a gente não entende por que acontece. Não é mesmo? Por que chove? Por que tem sol? Por que tem a lua? Como que as flores nascem? Qual é o cientista que consegue produzir uma flor na sua essência plena? Não existe. Ele consegue fazer. A gente consegue reproduzir uma flor? Sim. A gente pega uma muda, planta e ela nasce. Mas não fomos nós que fizemos a muda nem a semente. Então, esse axioma que ele fala, não há efeito sem causa. Então, se há alguma coisa que não pode ser feita pelo homem, foi feita por quem? Você pode dar o nome que quiser, mas é um ser supremo, muito mais inteligente do que nós. Então, não tem como duvidar. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa, né? E é infinito. Como assim é infinito? Se a gente bota uma parede lá depois de Vênus, o que tem depois? Né? Os cientistas já conseguem enxergar estrelas a se eu não me engano, 2.000 anos-luz, ou até mais. 2.000 anos-luz. 1 ano-luz é uma coisa já exorbitante, porque a luz ela se movimenta a 300 quilômetros por segundo. Por segundo. Em 1 segundo, a luz já foi. É o que a gente vê, um raio, né? Então, imaginem em 1 ano o que essa luz percorre. 2.000 anos. E os cientistas conseguem ver a luz que está vindo. Aí a gente percebe também uma coisa. Essa luz que a gente enxerga é o passado deles. Tem 2.000 anos de passado. Conseguem perceber o que é isso? Porque quando chega a nós, a luz já percorreu 2.000 anos. Então a gente está vendo o passado daquela estrela. Olha que coisa fascinante. Isso é Deus que proporciona isso tudo para nós. Falta-nos, essa frase eu achei fantástica, falta-nos reconhecer, mas reconhecer claramente que Deus está em nós, conosco, junto de nós, ao redor de nós, e que por isso mesmo é imperioso de nossa parte aceitar as lições difíceis, mas sempre abençoadas do sofrimento, nas quais a pouco e pouco obteremos a coragem suprema da fé invencível. Olha só, a gente vai vencer todos os obstáculos que estão à nossa frente se nós tivermos fé. Porque aí nós passamos a compreender mesmo que Deus está em nós, ao nosso redor, realizando tudo por nós, para nós, não por nós, porque nós temos que realizar, mas é Ele que está à frente de todos os nossos caminhos. Quando a gente tiver essa fé plena, qualquer coisa que acontecer na nossa vida, a gente vai estar super tranquilo, não vai mais sofrer, né? Porque a gente vai compreender. Essa frase está no livro Bênção de Paz, do Emmanuel. Deus, deixa eu ver se dá tempo, dá. Isso aqui foi um extra que eu coloquei, que eu achei tão bonita essa história. Se eu não desse tempo, eu ia pular. Onde está Deus? Perguntei às estrelas, e elas me responderam: pois estás cego? Não vês em nossos fulgores o reflexo do seu olhar? Onde a luz irradia, aí está Deus. Onde está o Onipotente? Perguntei às aves, e elas, trinando amorosamente, me conduziram a seus ninhos, nos quais, ministrando ensinamento aos filhotes, diziam: aqui está Deus. São filhos, né? Como é que ela criou aquilo? Ela não criou sozinha, né? Onde poderei falar ao Ser Supremo? Perguntei às nuvens, e elas, desmanchando-se em ligeira chuva, responderam: onde estamos? Em nós mesmas, que com o nosso orvalho fecundamos a terra. Poético, né?
Onde poderei sentir o hálito do Criador? Perguntei às flores. E elas me responderam: em nosso perfume, pois nossa fragrância é sopro de Deus. Quando a gente sente o perfume de uma flor, quem não consegue pensar na natureza, em Deus? É muito lindo, né? Esse texto está no livro Memórias do Padre Germano, que eu indico para todo mundo ler, tá? Alguém aqui já leu esse livro? Se quem tiver oportunidade, por favor, tem na nossa biblioteca. É belíssimo. É uma história da vida dele, né, de como que ele se conduz como um padre, mas um padre muito espírita, gente, né, Ricardo? É um padre assim com uma espiritualidade fantástica. É muito lindo o livro. Dá para ver por esse pedacinho aí, né? Alma. O que a doutrina nos fala sobre este tema? Quem lembra aqui o que é a alma? A alma é o espírito encarnado. Qual é a diferença, então, entre alma e espírito? O espírito é desencarnado. Quando encarna, passa a se chamar alma. Isso é apenas didático, né, gente? Claro, né? Espírito, eu sou espírito. Estou encarnada. Fora da carne, eu também sou espírito. Mas, em termos didáticos, fica mais fácil para se falar, né? Mas não muda muito. Então, o que é alma? Um espírito encarnado. E na introdução do Livro dos Espíritos também tem uma frase assim: deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos, de onde havia saído, para recomeçar uma nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Né? Quando a gente se reestrutura na espiritualidade, passa por um processo mais ou menos longo, como ele fala, nós reencarnamos. Alguém aqui duvida disso? Ninguém? Por que a gente tem medo de morrer, então? É desconhecido? Peraí. Vira para cá. Não é que eu tenha medo de morrer, mas o que me preocupa é a confusão quando a gente chega lá. Entendeu? É esse, não é o medo de morrer, mas é o que é a expectativa, é isso aí. Todo mundo concorda com ela? É a expectativa do que vai encontrar? É isso? Fala, Eliana. Peraí. Senão não sai. Olha, eu acho que todos nós sabemos o nó que a gente tem que desenrolar nessa vida, né? A gente tem vários nós, mas tem um que a gente enxerga bem. E eu enxergo bem esse nó, que a cada dia que passa está mais desfeito. Então eu tenho certeza que quando eu desencarnar vai ter uma galera e falar: você conseguiu, ele, pelo menos nesse nó. Então é nesse nó que eu estou trabalhando, entendeu? Daqui a pouco vai ser uma fita mesmo. Então eu sei que eu tenho uma galera me esperando bater palma para mim, que nesse nó eu vou conseguir. Isso eu tenho certeza. Muito bom, muito bom. Vamos trabalhar então os nossos nós. Todos temos? Muitos, né? Muitos. E é isso mesmo. Mas quando a gente tem essa certeza de que a gente vai e volta, e nesse vai e volta, o que a gente está fazendo? Estamos aprendendo, crescendo, evoluindo, né? Como Solange sempre fala aqui, nós estamos hoje na nossa melhor encarnação. Por quê? Porque nós já temos conhecimento, né? Já estamos trabalhando várias coisas que no passado não sabíamos nem que tínhamos que trabalhar. E hoje nós estamos tendo a oportunidade. Então a gente tem que ter essa fé de que vai estar tudo certo. Nós vamos para o umbral? Uma passadinha rápida? Gostei, Mara. Uma passadinha rápida, né? A gente olha assim, né? Tomara que a gente seja aquele cara que chegou lá no inferno. Tem uma historinha muito engraçada. O cara chegou no inferno
e entrou, ele percebeu que bom, eu não sabia que eu vinha para cá, mas tudo bem, vamos trabalhar, né? Começou a trabalhar, começou a fazer uma opção de coisa. O que aconteceu? O diabinho chegou e falou assim para ele, você não é daqui. Você não é daqui. Aí foi lá na porta, falou, olha só, São Pedro, esse cara entrou aqui errado. Ele não é daqui não, ele é daí de você. Pode levar de volta, não quero ninguém trabalhando aqui não. Entendeu? Porque se a gente trabalha, se a gente faz tudo que está certo, se a gente dá uma passadinha no umbral, a gente sai de lá rapidinho. Né? Mas se a gente fica estacionado, não querendo nada com a vida, a gente vai dar uma passadinha no umbral, vai ficando. Até despertar pode demorar. E não é isso que a gente quer. Né? Estamos trabalhando, estamos estudando para só dar uma passadinha e partir para outra, né? Para melhor. Vida futura. Nós vimos sobre Deus, sobre alma e agora a vida futura. O que vocês acham que seja a vida futura? Trabalho. O que mais? O que é a vida futura? Aperfeiçoamento. Mais alguém? Quem dá mais? Tá vendo como é que a gente não sabe muita coisa? Eu também estudei, tá, gente? Eu estou sabendo aqui porque eu estudei. Só por isso. Também estou aprendendo. Então, vamos lá. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura, clara e precisa, a gente ainda não faz, tá? Proporciona inabalável fé no futuro. E essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram a vida terrena. Como eu estarei daqui a 300 anos? É a minha vida futura? Como eu estarei? Depende de quê? De agora. De agora. Né? Então, qual é a ideia clara que eu quero ter daqui a 300 anos? De que eu estarei melhor. Não é isso? E que esse futuro existe. Não é mesmo? Se eu tiver, morreu, acabou, não tem futuro. Mas eu creio que há. Então eu quero estar melhor. Sem a certeza da vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Os materialistas fazem isso, né? Incerto quanto ao futuro, dedica tudo ao presente. Então eu quero ajuntar recursos, quero ser rico, quero dar todo o melhor para minha família, só para minha família, os outros não quero nem saber, porque não me interessa, né? Não enxergando bens mais preciosos do que os da terra, faz como uma criança que não vê outra coisa além de seus brinquedos. A criança fica ali, né? Presa aos brinquedos, é aquilo ali que ela sabe fazer. Só com o tempo é que ela vai vendo que o mundo se amplia. Como é que esses homens vão ver o mundo se ampliar? Como é que isso acontece com esses homens materialistas? Conforme eles vão reencarnando, eles vão passando pelas dores, pelos sofrimentos, né? Pedirão oportunidade de renascer em famílias espiritualizadas, que ensinem a eles sobre Deus, sobre alma, sobre vida futura, e assim eles vão crescer e vão aprender. Assim como nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui e já há algum tempinho estudando sobre isso, né? Se vocês pensarem antes do Espiritismo, como é que eu era, e depois do Espiritismo, como é que eu estou? Diferente, né? Todos nós. A gente pensar, né? Até mesmo com o Espiritismo, há 10 anos atrás, como é que eu era e como é que eu estou agora. Também estou melhor, eu espero, né? Estou trabalhando para isso. Então, Kardec nos traz que a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Isso tem que estar lá no coração, lá no sentimento. É a nossa base para a gente poder efetivamente crer, né?
Fé inabalável é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Eu repeti a frase para a gente estar com ela sempre em mente, que a fé raciocinada, ela nos faz compreender tudo isso. Se a gente chega aqui e fala assim para vocês, Deus é o Pai, Ele é que sabe de tudo, vocês têm que crer nisso. Sem dar motivo para acreditar, como é que vai ficar essa fé? Existem irmãos nossos que passam por isso, não é mesmo? Que não têm esse raciocínio sobre a fé. Então eles criam esses dogmas, né? Que é essa coisa de que eu falei, está falado, é isso aí, acredita porque alguém disse e ponto. E como é que fica isso? Qualquer problema que surgir na vida, eles não têm condições de superar, né? Se lamentam, se entristecem, sofrem muito. Por que então a fé é mãe da esperança e da caridade? Que é o nosso tema. Agora eu quero que vocês falem. Por que a fé é mãe da esperança? Peraí. Porque é preciso haver uma construção dessa certeza de que Deus existe, de que eu sou centelha de Deus, e desse compromisso que eu preciso ter comigo, pelo que foi passado aqui há pouco, que eu tenho que pensar, eu tenho que ter a ideia clara e precisa para ter no futuro, daqui a 300 anos, e quando eu estiver lá, mudar completamente o meu ponto de vista sobre o qual encaro essa vida terrena. Muito bem. Lição escrita. Espero que aprendida. Porque, pois é, tem que... Né? Que escrita eu também escrevi aqui um monte de coisa, coloquei, é muito legal isso. Mas é a partir dessas confirmações que a gente vai fazendo para nós mesmos, é que essa esperança vai aumentando em nós. Né? Essa esperança de que eu sei, eu creio, eu tenho certeza da presença de Deus na minha vida. Essa esperança de que eu vou ser um espírito superior, serei anjo, né? Eu sempre gosto de falar isso quando eu falo palestra. Nós seremos anjos. Não esse anjinho de asinha, de auréola, que a gente vê nos desenhos. Não é isso. É o anjo de perfeccionismo que nós vamos chegar. Seremos igual a Jesus. Vocês já imaginaram isso? Que coisa linda, essa esperança, que coisa linda a gente saber que um dia nós seremos igual a Jesus. Não é arrogância não, tá, gente? É fatalidade. É o propósito de Deus. É o propósito de Deus que nós sejamos esses espíritos evoluídos. Olha que coisa mais linda. E essa esperança que nós temos é que vai proporcionar em nós essa ascensão espiritual, porque a gente vai buscar sermos melhores. Né? E a caridade? O que é? Por que a fé é mãe da caridade? Por quê? Por quê? Se nós acreditamos em Deus, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. E para que a gente ajuda uns aos outros? Só porque acredita em Deus? Para ajudar os outros também a evoluir? O que mais? Está faltando uma coisinha importante. Isso tudo tá certo, mas está faltando alguma coisa aí. Peraí, deixa a Sônia repetir que... Através da caridade, a gente exercita o amor, aquele amor ao próximo que Jesus mostrou o tempo todo e que nós ainda estamos
distantes deste amor. Estamos trabalhando, estamos nos exercitando para isso, mas a caridade é o amor em ação. Isso. A caridade é o amor em ação. Se nós estamos aprendendo com Deus que precisamos amar, como vamos amar? Através de quê? Colocando em prática. E a caridade é o amor em ação. Fora da caridade, não há salvação. Por isso essa frase foi colocada. Porque realmente é através dela que a gente vai exercitando tudo o que a gente está aprendendo com Jesus. Não é assim? Né? É o BIP. Benevolência, indulgência, perdão. Eu nunca sei a frase inteira. Benevolência para com os semelhantes, indulgência com as faltas alheias, perdão das ofensas. É isso? Yes! Um dia a gente aprende, tanto repetir a gente aprende, né? E a gente precisa no dia a dia fazer essas coisas. Aí quando vem uma dificuldade, uma impaciência, alguma coisa que alguém faz com a gente que a gente não gosta, cadê a benevolência? Cadê a indulgência? Vai lá para debaixo do chinelo, não vai nem para o chinelo, vai para debaixo do chinelo. Mas no exercício diário, a gente vai aprendendo. Um dia a gente vai conseguir respirar ao invés de brigar, ao invés de falar alto. Respira, se fortalece, pensa em Deus, Senhor, me dê forças. Aí a gente vai conseguindo aos poucos, né? A gente vai construindo um ser diferente dentro de nós, não é assim? Se a gente não constrói, quem é que vai construir? Ninguém, né? Somos nós mesmos. Então, o que Kardec nos fala? Por que a fé é mãe da esperança e da caridade? Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Quantas promessas Ele nos fez? Né? Qual é a nossa esperança em relação a essas promessas? Se você não tiver fé, o que esperará? Não é a fé que dá o amor? Se você não tem fé, qual será o seu reconhecimento e, portanto, o seu amor? Tenha, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. E é irmão José que está falando isso. Eu falei Kardec, mas isso aí é de irmão José. Não admita a fé sem comprovação. Cega filha da cegueira. Acreditar apenas por acreditar, que um dia a gente deixa de acreditar. Mas quando a gente sabe e tem a certeza, a gente não muda mais de opinião. Depois que a gente aprendeu que 2 mais 2 é 4, se alguém disser que é 5, vocês vão acreditar? Não, porque a gente tem certeza que é 4, né? Ama a Deus, mas sabendo por que o ama. Creia nas suas promessas, mas sabendo por que você acredita nelas. Que promessas são essas que Jesus fez para nós? Olha que lindo. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Quando que nós vamos ser consolados? Quando confiarmos em Jesus, nas promessas dele. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Tantas injustiças nós vemos ao nosso redor, quanta coisa acontecendo, e a gente não sabe o que fazer, não é mesmo? O que nós podemos fazer a respeito de tantas coisas que acontecem, tantas injustiças, tantos erros, tantas coisas, né, que a gente vê. O que nós podemos fazer sobre isso? Não digam nada. Porque nós podemos fazer alguma coisa. O que é? Não sabem. Peraí. Não, a princípio são muitas coisas para fazer, porque há muita injustiça
e há muita ainda maldade no mundo. Mas, a princípio, se eu não puder fazer materialmente, eu, pelo menos, posso orar, pedir clemência a Deus, misericórdia, para que amenize todo esse sofrimento. É isso aí. E, principalmente, nós não sermos os portadores dessas injustiças, dessas maldades, dessas coisas erradas. Né? Se a gente acha errado, a gente não pode fazer. Não é mesmo? Isso é o principal. E bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Onde está o reino dos céus? Dentro de nós. Como é que a gente busca esse reino dos céus dentro de nós? Se Jesus disse que ele está dentro de nós, a gente tem que buscar. Não é mesmo? E como é que a gente busca e acha esse reino? A fé. Exatamente, com a fé. Como é que a gente encontra essa fé dentro de nós? Compreendendo a vontade de Deus. Sabendo sobre a alma, sobre Deus, sobre o futuro, a certeza desse futuro. Com isso a gente amplia a nossa fé e vai crescendo cada vez mais. Nós temos que fazê-la crescer dentro de nós, né? Acabamos. Alguém deseja fazer alguma coisa? Falar alguma coisa? Temos 2 minutos. Consegui fazer? Achei que não fosse dar tempo de tudo. O tema é vasto. Tem muita coisa no Evangelho sobre isso. Eu não falei sobre tudo, obviamente, né? Falei só um pedacinho. Então, busquem o Evangelho, estudem, compreendam, que quanto mais a gente estudar, mais a gente vai compreender e aumentar a nossa fé, né? Quando as pessoas falam assim, hoje mesmo eu recebi uma notícia num dos grupos que eu tenho, meu paizinho faleceu, estou muito triste. Aí o grupo todo, né, falando, né, meus pêsames, meus sentimentos, aquela coisa que a gente já conhece, né, que os grupos adoram fazer, eu acho lindo, né, que esse encontro, né, dos amigos, né, falando. Mas aí eu pergunto, a tristeza é por qual motivo? Existem vários motivos para a pessoa ficar triste. Saudade, né? Sabe que não vai mais ver por um tempo, a não ser que seja evidente, a pessoa apareça para ela, né? A gente sabe que não vai aparecer assim com facilidade. Mas existe também a tristeza porque acha que o outro o abandonou. Já ouviram isso? Ele não podia ter me deixado sozinha. Eu já escutei isso. Isso, o nome desse sentimento qual é? Egoísmo. Então a gente precisa trabalhar nossa fé, nossa compreensão, nosso conhecimento, para quando esses momentos acontecerem, a gente fica triste sim. Claro, vamos chorar? Sim, e precisamos sofrer o luto para depois não virem outros tipos de sentimentos negativos conosco. Mas uma coisa é um sentimento de tristeza, de luto, mas com tranquilidade, com Jesus no coração, sabendo que mais tarde a gente pode se encontrar. A pessoa se libertou desse corpo, desse fardo, que os Espíritos nos ensinam isso. Só que é uma prisão, não é mesmo? Quando a gente está liberto, a gente tem outras percepções. A gente aprende na espiritualidade muito mais rapidamente do que a gente aprende aqui. Em 1 mês a gente aprende na espiritualidade o que aqui às vezes leva 5 anos. Porque a mente nossa é muito lenta. E a mente aberta do espírito capta as informações com muito mais facilidade. Então, clareza, né? Então vamos ter os sentimentos naturais, até porque nós somos muito imperfeitos, né? Ainda vamos sentir essas coisas sim, mas vamos com tranquilidade, com esperança, né? Com fé, sabendo que essas coisas fazem parte do nosso dia a dia.
né? E nos preparar, como a gente estava conversando hoje, Soninha, a gente precisa se preparar para o desencarne alheio e o nosso, né? E tentar preparar quem está em volta, que às vezes a pessoa não quer aprender. Falar em naturalidade, exatamente. Caso aconteça, e vai acontecer, quem aqui não teve já ninguém é semente, né, para ficar repetindo. Então a gente se preparar com fé, com esperança e praticando a caridade, como nossa querida Aldinha lembrou, a gente coloca em prática através da caridade. Tá bom, gente? Muito obrigada. Que Deus esteja conosco. A palavra é sua, Soninha. Que bom, né? Que nós hoje resolvemos estar aqui para escutar essas palavras todas, tudo aquilo que a gente precisa exercitar, que a gente precisa trabalhar em nós, né? Tanta coisa que a gente tem para trabalhar, mas que bom que a gente tem essas dicas, essas ajudas que vêm assim para a gente refletir na nossa vida, refletir nas nossas ações e na nossa postura, nos nossos pontos de vista, aumentando a fé, o amor, a caridade e a esperança. Não aquela esperança de sentar e esperar que tudo vai acontecer. A esperança com a certeza de que Deus está ao nosso lado, nos ajudando em todos os momentos. Todas as quintas-feiras, quando aqui estamos, Beth até já começou a falar um pouco, né? Nós nos lembramos daqueles nossos irmãos, nossos afetos, nossa família, amigos, conhecidos, desconhecidos e tantos outros que precisam da nossa oração. Todos os nomezinhos que estão ali na caixinha de prece, todos os nomes que estão na nossa mente, no nosso coração, que todos eles estejam nesse momento aprendendo, evoluindo, avaliando suas virtudes, seus erros, para que eles possam ter um novo caminhar. E com certeza Deus está iluminando cada um deles. Cada um deles está sendo tratado, cuidado, naquilo que eles realmente precisam para uma nova caminhada que seja em busca da compreensão, do entendimento, para que eles realmente possam evoluir e aprender. E como a Beth falou, nós que aqui estamos, ficamos saudosos, sim. Sentimos falta daquele contato, daquele carinho, daquela conversa que a gente tinha com essas pessoas. Mas temos a certeza de que eles estão bem, de que eles estão como nós, aprendendo. Então, não vamos pensar neles com dor, com aquela dor que nos faz chorar, que nos faz não compreender o novo caminho, a nova jornada em que eles estão. Vamos lembrar das coisas boas, de todos aqueles momentos que nós vivemos ao lado deles, com carinho, que assim eles também vão se sentir confortados, queridos e amados. Então, a cada um de nós, com certeza todos nós já perdemos seres queridos, mas que tenhamos a certeza de que Deus não os abandona, assim como não abandona a nenhum de nós. O Pai nos ensinou uma oração que assim fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja,
Graças a Deus. Ainda com essa vibração positiva de amor, vamos agora pensar nos nossos endereços, em todos os endereços que estão ali na caixinha de irradiação, que nós possamos abrir as portas do nosso lar para que ali Jesus adentre, que nós possamos estar ao lado dele ali na nossa casa, deixando em cada cantinho a paz, a energia boa, o amor, o carinho, que todas as pessoas que lá estejam possam estar em harmonia, se compreendendo, se amando, fazendo assim com que nosso lar seja um porto seguro, onde nós estamos cercados daqueles que nos querem bem. Então, vamos abrir a nossa porta. Que Jesus deixe a sua luz em cada cantinho, tirando de lá qualquer miasma que possa estar ali. E assim, com certeza, o nosso lar será um porto seguro, onde nós nos sentiremos em paz, abrigados e com a certeza de que nunca estamos sós. Também, ainda com as vibrações positivas, vamos pensar nos que sofrem as doenças do corpo e da alma. Essas pessoas que precisam compreender que ali, através daquela doença, muitas vezes estamos expurgando tudo aquilo que não é bom que está em nós, mas que eles possam ter a certeza de que a mão do Senhor está sobre cada um deles. Então, todos os nomes que estão ali na caixinha de visita médica, todos os hospitais, presídios, manicômios, asilos, orfanatos, todas as pessoas que estão na rua, todos eles possam sentir sobre eles a mão do Senhor, trazendo um bálsamo, um alívio para as suas dores, uma certeza de que ali ao lado deles está Deus, está toda essa falange médica do espaço ajudando a cada um deles a minorar o sofrimento, a trazer para as suas células o equilíbrio necessário para que eles possam continuar a sua jornada. Que eles não desanimem, que eles tenham fé, que eles tenham certeza de que mesmo nos momentos de maior dor, eles não estão sozinhos. Eles estão sob a égide do Senhor, que os protege e alivia as suas dores. Que as águas do ambiente possam ser magnetizadas, que ali seja posto aquele remedinho que cada um de nós precisa para que nós possamos gozar de uma boa saúde. Tem aquela música, né, que fala, vamos imaginar que nós estamos passeando ao lado de Jesus, pertinho do lago de Genezaré, segurando as suas vestes. E a música fala assim: contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré. As multidões ele ministrava, seus ensinamentos de amor e fé, com saliva e lodo curavam os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde
na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genesaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade e fé. Tanto no amor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genesaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Se ninguém chega ao Pai se não for por mim, pelo que Ele veio nos ensinar, pelo que Ele veio nos dizer, pela fé, pela caridade, pelo amor, por tudo aquilo que Ele veio mostrar para nós há tanto tempo e que muitas vezes nós ainda nos fazemos de surdos e cegos. Mas, Senhor, estamos no caminho, estamos buscando esse caminho que vai nos levar a Ti. Que nós possamos, no nosso dia a dia, nos tornarmos cada vez pessoas melhores, vivendo mais de acordo com as leis de Deus, compreendendo, tolerando, tendo paciência, perdoando todos aqueles que nos magoam. Ah, Jesus, ajuda-nos nessa tarefa. Estamos aqui em exercício. Temos dentro de nós o Teu reino e queremos que esse reino se espalhe por todo o nosso planeta Terra, tão querido, tão amado. Planeta esse feito para nós, com essa natureza exuberante e bela. Ó Senhor, nos ajude nessa caminhada. Não nos deixe perder a fé, a esperança e coloque dentro de nós a caridade, que vai fazer cada vez mais com que esse mundo seja um mundo melhor, mais justo, onde todos possam aprender a se amar. Nós ainda temos uma parte do nosso trabalho que é um carinho da espiritualidade. Peço aos médios que se coloquem para que nós possamos fazer aquele passe que vem lá da espiritualidade, que nos ilumina, que essa luz penetre em nós para que nós possamos seguir os nossos caminhos. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que essa luz que agora nos envolveu nos acompanhe até os nossos lares em segurança, que nós possamos estar juntos aqui outra vez na próxima quinta-feira.